Você já se perguntou o que acontece com a nossa alma depois da morte? Será que, ao deixarmos o corpo físico, realmente alcançamos a paz que tanto buscamos? Ou será que, de alguma forma, carregamos dentro de nós as marcas das nossas escolhas e sentimentos, criando realidades que nos aprisionam em um ciclo de dor e aprendizagem? Esta reflexão profunda é inspirada no texto No Aprimoramento, extraído do livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem nos convida a olhar para a nossa jornada espiritual com mais atenção e consciência, entendendo como nossas escolhas, pensamentos e emoções têm o poder de moldar nosso destino, tanto nesta vida quanto após a nossa partida do nosso corpo físico. Prepare-se para uma viagem transformadora, que pode mudar a maneira como você enxerga a sua própria evolução. Você já parou para pensar sobre o destino da nossa alma, aquilo que acontece com ela após deixarmos o corpo físico? E mais, o que nos mantém presos, às vezes, a dores e ciclos que parecem se repetir sem fim? Muitos de nós passamos a vida sem entender completamente as forças invisíveis que nos movem, sem perceber como nossas escolhas, sentimentos e pensamentos têm o poder de nos transformar. O que acontece com o espírito depois da morte? Como as nossas ações durante a vida afetam o nosso futuro, tanto no plano físico quanto no espiritual. Imagine uma alma que, após a morte, ainda se encontra presa ao mundo das paixões e dos desejos não resolvidos. Ela pode até estar tecnicamente desencarnada, mas permanece imersa em um campo de energias densas e escuras, criadas pelas suas próprias emoções e escolhas ao longo da vida. Esse espírito, em vez de encontrar a liberdade e a paz, se vê aprisionado dentro de um ciclo contínuo de sofrimento mental. Como se fosse um reflexo, ele cria imagens, visões e realidades que continuam a viver dentro de si mesmo. Essas criações podem se manter por muito tempo, dependendo da força de seus desejos e de suas paixões não resolvidas. É difícil imaginar, não é? Uma alma que continua vivendo no seu próprio mundo de pensamentos perturbadores, sem conseguir alcançar a paz. Parece que mesmo depois da morte, ela ainda é escrava das suas próprias criações, dos dramas que ela mesma gerou enquanto estava encarnada. E isso, por mais que pareça surreal, é uma realidade para muitas almas. Elas se veem forçadas a viver nesse ciclo até que consigam encontrar a clareza necessária para romper com as energias que as aprisionam. Quando estamos vivos, a nossa mente está constantemente entre o corpo físico e as energias do espírito. Nossos pensamentos, nossas escolhas e emoções influenciam diretamente nossa vida. Quanto mais intelectualizados somos, mais profundamente mergulhamos no plano das ideias e das emoções. E o que acontece com aqueles que, apesar de intelectualmente avançados, se deixam levar por desejos e paixões que não estão alinhados com as leis do amor, da compaixão e do equilíbrio? Eles se desequilibram. O que poderia ser um caminho de crescimento e evolução, muitas vezes se torna uma jornada de perdas. Perdas de conexão consigo mesmos, com o propósito de sua vida e até mesmo com o bem-estar emocional. O que acontece com o nosso espírito quando tomamos decisões que nos afastam do nosso verdadeiro propósito? E será que conseguimos sentir as consequências dessas escolhas durante a nossa vida? E então, quando chega o momento da morte, o espírito não é resetado ou limpo automaticamente. Ele continua a ser influenciado pelas criações mentais que ele mesmo gerou enquanto estava vivo. Imagina a sensação de estar preso em um lugar onde as sombras dos seus próprios pensamentos continuam a te perseguir. Mesmo depois de deixar o corpo físico, a alma carrega as marcas do que foi vivido,
como se estivesse em um labirinto sem saída, onde só ela pode encontrar o caminho para a liberdade. E isso acontece porque, assim como uma lâmpada que brilha no escuro, a alma emite suas próprias irradiações, criando uma realidade onde as emoções e os desejos não resolvidos ainda dominam, até que, finalmente, ela consiga aprender a lidar com tudo isso e se liberte da prisão que criou para si mesma. A grande questão é: como podemos evitar esse ciclo de sofrimento e encontrar um caminho mais direto para a evolução espiritual? Como podemos fazer escolhas que nos aproximem da luz ao invés de nos afastar dela? O que estamos criando dentro de nós, através dos nossos pensamentos e emoções, que pode estar nos aprisionando a essa realidade densa e escura? A verdade é que o espírito, ao longo dos milênios, vai evoluindo. No entanto, muitas vezes, ele se encontra preso a ciclos repetitivos, que só podem ser quebrados através do autoconhecimento, da purificação e do aprendizado contínuo. Almas que cometem suicídio, por exemplo, muitas vezes se veem forçadas a recomeçar sua jornada física, enfrentando as consequências de suas escolhas. Elas renascem em situações difíceis, muitas vezes com doenças ou limitações físicas, que são reflexos das escolhas que fizeram no passado. Da mesma forma, criminosos que violam as leis da moralidade acabam por retornar ao mundo físico, carregando consigo as marcas de suas ações anteriores, em uma nova oportunidade de aprendizado e reparação. Os alcoólatras, as pessoas que se perdem em vícios e em comportamentos destrutivos, também têm que voltar para enfrentar suas sombras, para corrigir o que não foi bem vivido e para tentar encontrar a paz interior. Parece difícil, não é? A ideia de que nossas ações podem ter um peso tão grande que nos afetam até mesmo após a morte. Mas essa é a grande verdade sobre a jornada espiritual. Nós estamos em constante evolução. Cada vida, cada erro, cada acerto, tudo contribui para o nosso crescimento. No entanto, esse processo não é imediato. A evolução é lenta, mas constante. Ao longo dos séculos, passamos por inúmeras encarnações, vivendo diferentes experiências, adotando diferentes corpos, para que possamos, aos poucos, lapidar nosso espírito, transformá-lo, purificá-lo e torná-lo mais divino. Cada vida é uma oportunidade. Cada momento é uma chance de mudar, de recomeçar. E se estamos conscientes do poder que temos sobre os nossos pensamentos e ações, podemos, de fato, fazer escolhas que nos aproximem da luz, da paz e da evolução. O caminho da espiritualidade não é fácil, mas é o caminho que nos leva à verdadeira liberdade. Então, pare e reflita. O que você está criando dentro de si? Quais são os pensamentos, sentimentos e ações que estão moldando a sua realidade, agora e no futuro? Você está caminhando para a luz ou está preso nas sombras das suas próprias criações? Como pode começar a transformar seu interior e tomar decisões que te conduzam para a paz verdadeira? A jornada espiritual é, sem dúvida, desafiadora, mas ao olharmos para ela com coragem e com o coração aberto, podemos criar uma realidade muito mais iluminada e cheia de possibilidades. E lembre-se, cada passo, por menor que pareça, é uma contribuição para a construção de uma alma mais pura, mais sábia e mais preparada para a verdadeira imortalidade vitoriosa que nos aguarda. Se você sentiu que essa reflexão trouxe algo novo para a sua jornada, curta e compartilhe este vídeo com aqueles que também possam se beneficiar dessas palavras. Que Jesus lhe abençoe. Paz e luz.